Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar falando sobre o sentido nos animais. Os sentidos nos invertebrados vão ser colocados como se os invertebrados pertencessem todos a um mesmo grupo. Nos vertebrados, a gente vai separar naqueles 5 sentidos que a gente já conhece, né? Que é audição, visão, tato, olfato e paladar. Mas por enquanto a gente vai se ater apenas a essa parte aqui que a gente vai falar sobre alguns sentidos que os invertebrados têm, já que eles não têm os sentidos tão apurados como os vertebrados possuem, certo? Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia, e aí a gente vai agora para a nossa aula. Vamos lá? Então, pessoal, como eu havia falado, o sentido nos invertebrados, eles não são tão rebuscados, né, como o sentido dos vertebrados são. Então, a gente não vai ter aí uma audição perfeita, né, uma visão que forma imagens, um paladar rebuscado. Tudo isso não vai ser tão aguçado nos outros organismos como nós temos nos vertebrados, né? Alguns invertebrados vão possuir sim características, vão possuir peças anatômicas, né, que vão criar uma sensação bem parecida com o que nós seres humanos temos, né? A gente vai ver isso aí quando a gente vai falando um pouco mais na frente. Então vamos iniciar. Antes de tudo, a gente precisa entender que todos os nossos sentidos estão atrelados, né? Eles estão conectados com estruturas que são chamadas de estruturas receptoras, seja ela nos invertebrados ou nos vertebrados, né? Todos nós vamos possuir algumas estruturas que são receptoras. Essas estruturas, elas vão levar a informação até o nosso cérebro, né? Onde vai ser feita a interpretação desse sinal e aí sim a gente vai ter a sensação. No caso dos invertebrados, grande parte deles não vai possuir um cérebro propriamente dito, né? A gente vai ter aqueles gânglios nervosos que vão ser um acúmulo de neurônios muito grandes que vão dar a eles esses sentidos aí. Então, essas estruturas receptoras nos invertebrados, elas vêm na forma de antenas, ela vem na forma de olhos compostos, ela vem na forma de pelos. Tudo isso aí vão ser estruturas receptoras que vão ser usadas para investigar o meio externo, né? Aí está o meio externo, mas é o meio externo. E elas vão perceber dois tipos de estímulos, né? Os estímulos mecânicos, que são toque, calor, todos esses estímulos aí, e estímulos químicos, que são representados pela luz, né? A luz é um estímulo químico e algumas substâncias químicas também que esses organismos conseguem detectar ao longo da sua vida, né? Eles vão conseguir detectar algumas substâncias químicas. Então, vamos continuar aqui. Falando em organismos vivos, né? A grande maioria desses organismos, quase todos os animais, eles vão possuir alguma estrutura que é chamada de fotossensível, ou seja, eles são sensíveis à luz. Isso não quer dizer que esses organismos aí vão formar imagens, né? Como nós formamos. Você que está assistindo essa aula aqui, se você não for uma pessoa que tem deficiência visual, você está me vendo, né? Então, os seus olhos são a estrutura responsável por ter sensibilidade à luz e o seu cérebro interpreta essas imagens. Alguns organismos possuem a capacidade de saber se o ambiente está iluminado ou não, mas ele não é capaz de formar imagens. Logo, essas estruturas receptoras elas vão ter níveis, né, de sensibilidade. Então, a maioria dos organismos vai possuir essa estrutura que é sensível à luz, né, mas não necessariamente que forma uma imagem. A gente tem, dentro dos insetos principalmente, uma estrutura chamada de estatócito, certo? Os estatócitos são estruturas que auxiliam esses animais aí
a perceber, para eles terem uma noção de posição, né? Em que posição que eles estão. Se eles estão de cabeça para cima, estão de cabeça para baixo, se eles estão em cima ou embaixo de alguma coisa. Essa sensação de posição é feita por essas estruturas chamadas de estatócitos. E também eles vão ter a função de manter o equilíbrio nos organismos. Então, os organismos vão se manter equilibrados graças a esses estatócitos. Nesses estatócitos aí vão estar concentrados uma grande quantidade de mecanorreceptores, certo? E aí, vamos voltar aqui. E aí, o que são esses mecanorreceptores? Mecanorreceptores são receptores de estímulos mecânicos, certo? Então, quando você toca, quando ele sente uma pressão, alguma coisa do tipo, a gente chama isso aí de mecanorreceptores. E eles também possuem quimiorreceptores, que vão detectar substâncias químicas que estão dissolvidas no meio, seja no meio terrestre, no meio aéreo, ou seja no meio aquático, caso esses organismos aí vivam no ambiente aquático. Então, se a gente pegar dos invertebrados, a gente percebe que os insetos eles são o grupo que possuem a maior quantidade de adaptações para sobreviver num ambiente externo, né? Eles vão ter muitas estruturas que vão ser responsáveis por detectar estímulos ambientais, seja eles estímulos luminosos, e aí eles vão ter olhos compostos muito bem trabalhados. Pode ser também na capacidade de sentir gostos. Você pode observar, por exemplo, a boca de uma borboleta, né? A boca dela, ela tem uma estrutura que parece uma língua gigante, né? Que sai da boca dela e aquela língua lá serve para ela sentir alguns gostos também, né? Algumas moscas possuem nas suas pernas cerdas que são as cerdas elas são sensoriais, né? Elas detectam estímulos ambientais ao redor ali, né? Estímulos sejam eles químicos ou sejam eles mecânicos. Então, como eu havia falado para vocês, os olhos desses indivíduos, né, dos insetos, eles são olhos compostos. O que são olhos compostos? É como se ele tivesse um olho com vários olhozinhos menores dentro deles. Se você observar essa imagem aqui de baixo, dá para você ver que tem várias divisõezinhas, né? Naquele olho ali de cima, se você olhar bem, né, se você estiver numa tela grande, dá para você ver que tem umas estruturazinhas que parecem assim uma amorazinha, né? Esse bichinho aí de cima é um animalzinho chamado de Strepsiptera, certo? Ele é um insetinho, ele não é muito comum que a gente veja ele assim, ele não é muito comum, mas ele é um inseto e ele possui poucos omatídeos, né, no seu olho composto. Esse outro indivíduo aí de baixo, eu acredito que seja um tipo de mosca, né? Eu não peguei muito bem a imagem, mas eu acredito que seja um díptero, que é do grupo das moscas. E esse indivíduo aí, ele também possui omatídeos, né, nos seus olhos. E eles possuem a capacidade de ver em cores, né? E eles têm também percepção de movimento. Você já prestou atenção como é difícil você pegar uma mosca? Porque a visão dela é bem boa, né? Assim, tem uma visão bem trabalhada. Você não consegue pegar ela de surpresa porque ela tem uma visão bem ampla, certo? Então, esses olhos compostos aí servem para isso. Alguns outros animais, né, também vão possuir estruturas receptoras, como por exemplo os anelídeos e os equinodermos. Os anelídeos são representados lá pelas minhocas, né, e os equinodermos são representados lá pelas estrelas do mar. Então, esses animais aí, eles vão possuir fotorreceptores espalhados na superfície do corpo deles, certo? Então, esses fotorreceptores aí, eles são responsáveis por detectar luz, né? E aí eles vão ter essa noção de onde um ambiente está mais iluminado, onde está menos iluminado. Serve mais para isso, então é bem mais simples. Alguns platelmintos também vão possuir os ocelos, né? Que são aquelas estruturas, ó, nessa imagem aqui da capa, ó,
essa última imagem, essa maior esticada aí do lado, você vai ver que tem dois pontinhos lá em cima dos olhos daquele animalzinho lá. Ele é uma planária, né? E ele possui a capacidade de detectar luz. Então, isso aí é chamado de ocelos. Então, pessoal, essa foi nossa aula do sentido dos invertebrados. Se você ficou com alguma dúvida, mande mensagem, deixe aqui um comentário para a gente resolver. E no mais, até a próxima aula. Tchau!